Há 20 anos, a Gênesis IT vem ajudando pequenas, médias e grandes empresas a evoluírem tecnologicamente. Somos uma das maiores integradoras de TI do interior de São Paulo, com mais de 2.000 clientes em todo o Brasil. Temos o objetivo de caminhar lado a lado com a sua empresa rumo à transformação digital, reduzindo custos e aumentando a produtividade e segurança. Gênesis IT. Existimos para te servir. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse prestígio que você dedica semanalmente com essa programação, acompanhando as nossas entrevistas. Programa sempre voltado para negócios e carreiras. E hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber o Luciano Corsini, o Luciano que é presidente da DXC, que gentilmente aceitou o meu convite. Nós estamos hoje num programa especial no Hotel Quality. O Luciano vai nos presentear com uma palestra para falar sobre a carreira dele, falar sobre a história profissional dele. Luciano, obrigado por ter aceito o meu convite, estar aqui hoje abrilhantando esse evento com a tua presença e participando também da gravação do programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Luciano, eu que agradeço, na verdade, essa oportunidade. Você falou em presenteá-los com a minha apresentação. Espero que sim, espero que seja interessante e agradeço muito o tempo, a atenção, o espaço que você está me dando para ter essa oportunidade de contar um pouquinho da história. Agora, você hoje chegou aonde muitos sonham em chegar, que é o topo da carreira. E quem olha hoje acha que as coisas foram fáceis, né? Como é que foi essa tua trajetória profissional? Como é que você pode compartilhar suas experiências com o nosso telespectador, Luciano? Claro, com o maior prazer. Depois que a história é contada, parece que as coisas foram todas programadas, né? Mas não é bem assim. Eu só queria fazer uma pequena correção quando você comentou que eu cheguei ao topo da carreira. Eu espero que não. Eu espero que eu ainda tenha mais algumas sequências aí de degraus a galgar, mas graças a Deus realmente devo muito à minha família, em primeiro lugar, a Deus, a todas as pessoas que me ensinaram ao longo do tempo ter chegado numa posição em que eu cheguei, que realmente eu reconheço que muita gente tem interesse de chegar, mas poucos conseguem, né? Eu comecei a minha vida profissional com um pouco mais de 14 anos, trabalhando com meu pai na área gráfica. E depois, eu sempre gostei muito de independência, né? Eu sempre gostei muito de autonomia. Eu sempre gostei muito de ter o comando da situação, de estar à frente, né? E aí, acho que a primeira rebeldia foi deixar de trabalhar com ele e eu entrei para trabalhar como office boy numa tecelagem. Isso lá em maio de 1973, portanto há 44 anos e meio atrás, né? Mas é uma delícia. Se Deus me permitir, me der saúde, eu quero trabalhar outros 44, né? Essa discussão aí de previdência, de aposentadoria e tudo mais, o melhor remédio é trabalho, não tem discussão, né? Quando a gente tem saúde e trabalho, o resto a gente corre atrás. Então eu comecei a carreira lá em 73 e eu, obviamente, era um adolescente e tive a minha infância, início da adolescência, no final da década de 60. Homem na Lua, tecnologia começando a ganhar corpo, né? E eu fiquei encantado com aquilo, né? Na época nem chamava de tecnologia, chamava de cibernética, né? Questão dos computadores e tudo mais. E eu botei na cabeça que ia ser engenheiro eletrônico, né? Muito embora eu tenha um irmão médico e a minha mãe sempre quis que eu também fosse médico. Mas eu não levo o menor jeito para ser médico, nenhuma. Não tenho dom. Eu acho que ser médico, além de ser uma profissão, é uma entrega, né? A pessoa tem que nascer com esse dom. E eu vejo, o meu irmão é um médico brilhante e fez uma carreira também, faz uma carreira espetacular e tem dom para isso, né? Eu não tenho esse dom. E fui seguir a carreira de engenheiro, me formei em 82 na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, e fui trabalhar na Embratel. Me especializei na área de telecomunicações e foi muito interessante porque um dos pontos marcantes, né, que eu sempre conto para o pessoal é que assim, eu tive uma vida muito comum, né?
Na faculdade eu levei algumas DPs, tirei nota 0, né? Aí o pessoal fala, poxa, mas você fala isso, e agora eu estou falando aqui numa entrevista, né? Mas o pessoal precisa saber que tem vida depois de um 0, né? Tem vida depois de uma DP, que as coisas, você não pode se deixar abater por um obstáculo ou por uma adversidade. Eu acho que a grande virtude é você saber enfrentar, aprender com os erros e superar os obstáculos, né? Isso acontece na vida de todos nós a todo momento, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E quando eu entrei na Embratel, na época ainda existia uma profissão que chamava-se assistente social, né? Eu me lembro. Exatamente. E na entrevista, né, eu lembro que ela me fez uma pergunta, que é onde eu queria chegar na Embratel, né? E eu levei meio segundo para responder, eu quero ser o presidente. E ela falou assim, mas como? Eu falei, bom, como eu não sei. Como eu não sei, né? Eu era um jovem de 24 anos, não tinha nenhuma experiência, né? Fora a experiência que eu tinha do trabalho fora da engenharia, como engenheiro eu não tinha nenhuma experiência. Então, e aí comecei a minha carreira, né? Como engenheiro eletrônico, me especializando na área de telecomunicações. E foi muito interessante, porque eu fui contratado para liderar, já com uma posição de chefia, no centro de Telex, se eu não estiver errado, de Santo André, né? E aí, rapaz, eu era um moleque de 24 anos, sem nenhuma experiência em engenharia, sem qualquer experiência de liderança. Mas na época a Embratel ainda era do sistema Telebrás, um monopólio e tudo mais, e era muito conhecida por ser uma empresa de engenheiros para engenheiros. Tá. Né? Então algumas posições só eram ocupadas por engenheiros. E no centro de Santo André não tinha nenhum engenheiro, eu fui o primeiro a ser contratado. Mas evidentemente tinham muitos técnicos, com muita experiência, com muita qualidade, um time de primeira linha, né? E eu caí de paraquedas lá para ser o chefe deles, com 24 anos de idade. Eu acho que eu fiz todas as bobagens que alguém pode fazer numa posição de liderança naquela época. Porque eu aprendi na marra, né? Aprendi com os erros, aprendi com as situações que estavam se apresentando, né? Com pouca maturidade, com pouca experiência, com pessoas mais experientes do que eu, com pessoas com maior tempo de vida do que eu, mas foi uma grande experiência, né? Foi um grande aprendizado, talvez tenha sido a minha grande escola, né? Tanto de liderança quanto na engenharia, né? Para continuar desenvolvendo a carreira. Só que chegou a um ponto que, assim, por conta da questão do monopólio, por conta da questão das restrições de investimentos e tudo mais, a gente não tinha muita ação em relação aos projetos e tudo mais. Dependia muito das verbas do governo, Ministério das Comunicações, e aquilo, para quem é jovem, está começando a carreira, acabava frustrando um pouco, né? E aí eu tive uma oportunidade e mudei. E talvez tenha sido uma primeira decisão importante. E eu uso uma frase que eu vou já colocar aqui agora, que eu digo o seguinte: a carreira é tudo menos uma linha reta. Porque a gente parece mais uma bola de pinball, né? De um lado para o outro. E muita gente me pergunta também, poxa, mas você planejou sua carreira para estar onde está hoje? Não. Eu só sabia onde eu queria chegar. Mas o planejamento do caminho, ele foi acontecendo conforme as oportunidades e os desafios foram surgindo, né? E essa oportunidade para sair da Embratel foi interessante porque eu me juntei, na época, à EDS, Electronic Data Systems, que era uma empresa que tinha sido comprada pela General Motors e tinha começado suas operações no Brasil há um ano, em 1985. E eu então saí da Embratel em 86 e me juntei à EDS, que era uma empresa americana. Eu falava um inglês muito limitado, né? Então me permitiu também acelerar o investimento e o aprendizado no inglês, e começaram a se abrir oportunidades também na EDS. Mas foi uma decisão em que eu saí
de uma posição, aí na Embratel em 86 eu já tinha ido para o Centro de Transmissão de Dados em São Paulo e eu chefiava o Centro de Transmissão de Dados em São Paulo na parte interna, tanto para a rede Transdata quanto para a Renpac. Então quem tem os cabelinhos mais brancos que nem a gente vai lembrar do Transdata, vai lembrar do Renpac, né? E tinha uma posição relativamente confortável, né? Se quisesse ficar na zona de conforto, estava bem. Bom lugar. Mas do ponto de vista de carreira, a perspectiva era, assim, do ponto de vista de desafio profissional e tudo mais, não era o que eu estava buscando, o que eu esperava. E aí então eu decidi voltar a ser engenheiro, fui para a EDS, voltei a ser um engenheiro de telecomunicações e dei meio que um restart na carreira. E aí sim na vida privada, no mundo privado, numa empresa multinacional que prestava serviços de tecnologia a vários clientes no mundo e começamos então a prestar serviços para a General Motors aqui no país, na área de telecomunicações, né? E aí se passaram 15 anos, né? Eu acabei saindo da EDS em 2001 como vice-presidente de operações e negócios, né? Portanto, assim, eu diria que se a Embratel foi uma grande escola do ponto de vista técnico, né, para formação de engenharia, de telecomunicações e tudo mais, a EDS foi a minha grande escola de relacionamento com as pessoas, de liderança, de conhecimento da área de negócios, de um skill mais comercial e tudo mais. E eu acho muito interessante, essa é uma conversa que pode levar a outro tanto, né, quanto essa que a gente está tendo aqui, que é uma conversa entre os hard skills e os soft skills, né? A gente costuma dizer que na carreira a gente é contratado pelos hard skills e acaba sendo punido ou perdendo o emprego pelos soft skills, né? Porque o hard skill a escola te dá, né? Então eu sou um engenheiro, portanto eu tenho a formação técnica de engenharia então os hard skills lá de todo do que você aprende numa escola de engenharia, isso vale para o médico, isso vale para um administrador de empresas, vale para o economista, vale para dentista, para todas as profissões, né? Os soft skills vêm com o tempo, é a lapidação do seu perfil, é a lapidação do seu comportamento, é a lapidação da sua forma de agir e tudo mais, né? Então entra aí toda a questão de pensamento estratégico, relacionamento comercial, perseverança, são sentimentos, né? São ações que você coloca em prática muito mais no como você faz o que faz do que o que você faz. Eu vou pedir a licença do amigo para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Luciano Corsini, que está falando da sua trajetória profissional, da sua carreira profissional. Nós voltamos no instante. Há 20 anos, a Gênesis IT vem ajudando pequenas, médias e grandes empresas a evoluírem tecnologicamente. Somos uma das maiores integradoras de TI do interior de São Paulo, com mais de 2.000 clientes em todo o Brasil. Temos o objetivo de caminhar lado a lado com a sua empresa rumo à transformação digital, reduzindo custos e aumentando a produtividade e segurança. Gênesis IT. Existimos para te servir. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Luciano Corsini. O Luciano é presidente da DXC. O programa hoje Prime TV é um programa especial. Nós estamos aqui no Hotel Quality Jundiaí. Nós estamos promovendo o segundo encontro de líderes e o Corsini hoje gentilmente aceitou o convite, está aqui compartilhando a sua trajetória profissional e a sua história de vida. Corsini, dando sequência ao nosso primeiro bloco, onde você está detalhando a tua carreira, eu gostaria de dar agora continuidade, por favor, do teu raciocínio. Claro, com certeza. Então, eu estava comentando da questão dos 15 anos na EDS, né, e a questão do desenvolvimento muito focado nos soft skills, né, nas qualidades de relacionamento, muito mais no como você faz as coisas do que o que você faz, né?
E por coincidência, eu quando saí da EDS, me juntei à HP, lá em 2002, no início de 2002. Acabei ficando apenas 2 anos na HP e fui para o mercado. De novo, por um desafio que eu tinha como perspectiva de complementar uma parte da atuação que eu fazia, porque eu sempre trabalhei na área de serviços, né? Sempre trabalhei na área de serviços de tecnologia e grande parte da minha carreira do lado fornecedor, né? Oferecendo, vendendo e entregando serviços para grandes clientes. Mas me faltava uma experiência como cliente, né? E eu então tive a oportunidade, fui convidado para vir a ser o CIO da VisaNet, na época, que hoje é a Cielo, né? E lá fiquei por 4 anos, depois acabei assumindo a presidência de uma subsidiária que saiu de dentro da VisaNet, que é a Horizon, que presta serviços similares de rede, de captura e processamento na área de saúde, né? Depois passei pela Qualicorp, ou seja, acabei ficando 6 anos no mercado como cliente, como CIO, COO, CEO, e foi muito valiosa essa experiência, porque complementou o outro lado da mesa. Né? Deu para perceber internamente nos processos das empresas, as decisões, relação com conselhos e tudo mais, que eu não tinha como experiência. E isso me completou efetivamente no trabalho que eu executava. Em 2010 eu acabei voltando para a HP, por um convite também, assumindo uma área de serviços chamada Technology Services, que atende a toda a plataforma da HP no Brasil. Em 2012 eu tive a oportunidade de migrar de área dentro da HP e assumir a área de Enterprise Services, onde estão todos os contratos, os grandes contratos de outsourcing, né, da HP para o mercado. E em 2013 tive a felicidade de ser convidado a ser presidente da HP. Portanto, nos últimos 4 anos eu venho ocupando essa posição, muito embora nos últimos 3 anos, né, eu costumo dizer que a gente mudou de emprego sem sair da cadeira, né, porque a HP entrou num processo de uma estratégia de separações de todas as suas divisões de negócios, né. Então, em 2015, ela separou a divisão de Personal Computing e Impressão. O meu amigo Cláudio Halp lidera a HP, que ficou com o logo e a marca HP, hoje no Brasil. Em 2017, agora, em abril, nós fizemos a separação da área de Enterprise Services, que, como duplo chapéu, eu liderava dentro da HP, né, como presidente e líder de uma unidade de negócios. E imediatamente feita a fusão com a CSC, que deu então origem à DXC, que é a empresa DXC Ponto Technology, que é a empresa que eu lidero no país hoje, né? E mais recentemente, a HP complementou a sua estratégia de separações com a separação da área de software em setembro e posterior fusão com a Micro Focus. Portanto, a área de software hoje é a Micro Focus, né? Então, assim, esses últimos 2, 3 anos a gente trabalhou fazendo separações, fusões, né? E hoje eu estou liderando a DXC Ponto Technology, que é uma empresa focada em serviços de tecnologia no Brasil e no mundo. Então, assim, aí se foram 35 anos como engenheiro, 44 anos de trabalho, feliz da vida, com saúde e, se Deus quiser, trabalhando mais 40 pela frente. Nós começamos esse bate-papo e você citou a palavrinha que eu cheguei onde eu cheguei, graças à minha família, graças a Deus. Sim. Como é que é esses personagens hoje, Corsini? Porque há um ser humano atrás de um cartão de visita, né? Sem dúvida. Como é que você lida com isso? Com a necessidade de você liderar, salvo engano, 4.000 funcionários? Sim. Sendo um ser humano, tendo uma família, como é que você consegue lidar com esses personagens ao mesmo tempo? Claro. Eu acho que o grande bem que uma família traz, né, quando você tem um lar, tem pai, mãe, irmãos, amor, carinho, né, eles te ensinam a ser um ser humano, né, e te ensinam também a tratar o ser humano como ser humano, né. Eu costumo dizer sempre, e as pessoas da empresa que vão assistir isso sabem, né, e vão reconhecer, o mundo dos negócios é feito de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas não existem, né?
No final do dia, tudo acontece com e através das pessoas. Então, assim, respeito, humildade, incentivo, crítica, uma crítica sempre positiva, não deixando de fazer a demanda, fazer com que as pessoas se desenvolvam. Um dos maiores prazeres que eu tenho é dar oportunidades às pessoas e as pessoas se desenvolverem, absorverem as oportunidades, os desafios, crescerem na carreira, né? Isso me faz crescer também. Então, acho que o grande dom, o grande bem que uma família traz é o respaldo que você tem como ser humano. Meu pai e minha mãe foram super importantes, infelizmente ambos não estão mais conosco, mas eu tenho certeza que de onde eles estão torcendo pela gente, né? Sempre foram muito trabalhadores, muito honestos, muito éticos, sempre se dedicaram à família, incentivaram a gente a estudar sempre, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as limitações, né? E graças a Deus hoje todos nós, todos os irmãos têm as suas famílias, né? Conheci a minha esposa e eu brinco, né, que eu sou casado há 33 anos e meio com a mesma mulher, né? Que é a Rose. Tenho 2 filhos, que são o Marcelo e o Bruno, ambos casados, ambos moram fora do país. O Marcelo é engenheiro como eu, o Bruno é artista como a mãe. E a gente procurou passar para eles também os mesmos conceitos, né? Os mesmos valores, os mesmos princípios da vida, que são fundamentais para quando você está no mundo dos negócios, saber enfrentar os desafios, os momentos de pressão, os momentos de dificuldade, obviamente, especialmente no momento que você vai crescendo na carreira, né, as questões que se apresentam não são mais fáceis, elas são cada vez mais difíceis. Então, se você não tem uma base conceitual, uma base de valores, uma base de princípios, que vem lá do berço, que vem lá da família, né, você não consegue lidar com isso, né, acaba ficando muito volátil. Então, é importante que você dose, né, nessas situações a sua inteligência racional e a sua inteligência emocional. E aí vem muito da questão dos hard skills, soft skills. E a base que a família nos dá é a base de sustentação para você saber como enfrentar essas situações e saber como lidar com as pessoas, né? Saber respeitar as suas virtudes e as suas deficiências, né? Saber criar as oportunidades, saber tomar as decisões e, obviamente, cobrar que as pessoas também se comportem da mesma maneira. Então, acho que assim, a família é a base de tudo, na minha opinião. A nossa vida nada mais é do que uma história, né, Corsini? Ah, com certeza. Quando chegar lá na frente, com o amigo olhar para trás, qual o legado que você acha que você vai deixar aí para seus netos, como história de vida, como um homem que, apesar das dificuldades, venceu na vida, uma pessoa sempre aberta para as pessoas que te acionam. Eu sou um exemplo disso, né? A humildade com que você tem. O que você pensa em deixar como legado a tua história de vida, Corsini? Puxa, eu acho que eu ouvi uma frase uma vez que me tocou muito. Ela não foi dita para mim, mas foi dita para uma pessoa que eu admiro muito, que foi um dos meus chefes na HP. Nós estávamos em Dallas no momento da sua aposentadoria, né? E a sala comportava 300 pessoas, devia ter umas 500 pessoas na sala. Era uma pessoa muito querida, que tem valores muito parecidos com os meus, né? A quem eu respeito muito. E no momento em que o pessoal abriu para perguntas e respostas, teve uma pessoa, um americano, que foi funcionário dele também, e disse isso a ele. Eu falei, puxa vida, se algum dia eu ouvir isso, eu vou ficar feliz. Acho que esse é o legado que eu quero deixar. Essa pessoa disse o seguinte, abre aspas, Dennis, o nome dele é Dennis. Dennis, um homem não deve ser medido por aquilo que ele é ou por aquilo que ele tem, mas sim pela quantidade de vidas que ele tocou na sua vida. Eu achei isso, fecha aspas, eu achei isso espetacular. Ou seja, se eu conseguir tocar a vida de muitas pessoas de maneira positiva, de maneira construtiva, de maneira decisiva para que elas tomassem decisões nas suas vidas, acho que esse é o legado que eu gostaria de deixar, né? De um homem justo, de um homem que
trabalhou para a sua família e para as pessoas. Acho que se eu deixar esse legado, eu vou ficar muito feliz. Muito bem, Corsini, meu tempo está esgotado. Muito obrigado mais uma vez por prestigiar a Prime TV. Obrigado por ter aceito o meu convite de estar aqui palestrando para nós hoje. Com prazer. Fica o convite sempre que tiver novidades lá para o lado da DXC, você tem o espaço aqui sempre separado para você. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo tempo. Um grande prazer estar contigo aqui de novo. Estarei sempre à disposição para toda e qualquer situação que a gente puder conversar. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Viu? Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.